Hoje nós gostaríamos de falar da doença da luxúria, o mau uso da sexualidade, ou seja, o pecado contra a castidade, aquilo que nós temos no 6º, mas também no 9º mandamento. Não pecar contra a castidade, mas também aquilo que vem antes de pecar contra a castidade, que é desejar, não desejar a mulher do próximo. Esse pecado da luxúria, esse pecado capital, esta doença espiritual da luxúria, é um pecado que aflige especialmente os tempos modernos. E não pensemos aqui que sempre foi assim, só que as coisas mudaram. Agora o mundo é mais sincero. Antigamente todo mundo cometia esses pecados, só que era tudo na surdina, era tudo escondido, hipocritamente. E agora se vive com clareza, não é verdade. E isto você pode perguntar para qualquer padre que tenha alguns anos de confessionário. Quando eu fui ordenado padre há 15 anos atrás, os pecados sexuais que se confessavam não eram da mesma forma que se confessam hoje. E eu vou dizer bem claramente que por trás disso tudo existe uma propaganda e existe uma ideologia. A ideologia que quer usar a sexualidade, a pulsão sexual, para fazer revoluções sociais. É assim que o nosso Ocidente, o nosso mundo atual, está sendo perseguido por uma ideologia. A sexualidade, que antes era somente um drama privado, tornou-se uma batalha social. Nós podemos verdadeiramente falar de revolução sexual. O que é a revolução sexual? Aconteceu que nos Estados Unidos, um pensador político e filosófico chamado Heribert Marcuse escreveu um livro na década de 50, chamado Eros e Civilização. Vejam, eu não quero dizer que toda a revolução sexual aconteceu por causa desse livro. Eu só estou dizendo que esse livro, ele conseguiu colocar de forma verbal aquilo que é exatamente o projeto da revolução sexual. Trata-se de uma revolução marxista. Vejam, quando nós olhamos para a revolução sexual e os hippies nos Estados Unidos na década de 70, a gente não pensa em marxismo. Ninguém de nós pensa em problemas de revolução marxista e socialista. E, no entanto, é o que está por trás. Heribert Marcuse, quando ele analisou a sociedade capitalista americana, fez o seguinte diagnóstico. Gostaria que vocês compreendessem que eu não estou de acordo com ele. Eu vou expor o pensamento dele. O diagnóstico dele é o seguinte: a sociedade capitalista, burguesa, leia-se entre parênteses, a sociedade que vive a moral judaico-cristã, é uma sociedade repressora, que reprime a sexualidade e que causa a guerra. Explico. Para que o capitalismo dê certo, diz o nosso ilustre Heribert Marcuse, para que o capitalismo dê certo é necessário que nós reprimamos a sexualidade. O homem, com a sua sexualidade reprimida, coloca todo o seu elan, toda a sua vontade interna em ter, em possuir, na ganância, na avareza. É assim que foi de uma sociedade puritana e reprimida, como a sociedade americana, que nasceu o capitalismo. Se os americanos não tivessem a sua sexualidade reprimida, provavelmente o capitalismo não teria se desenvolvido nas proporções que se desenvolveu na América. Portanto, trata-se de reprimir a sexualidade. Tratar o sexo como algo pecaminoso, como um tabu. Essa energia, ela é recalcada, castrada
reprimida para o nosso inconsciente. Mas como tudo aquilo que é reprimido no inconsciente termina tendo consequências, também essa repressão sexual tem consequências. E a consequência é, número 1, uma ganância desenfreada, a avareza típica dos capitalistas, e em segundo lugar, a guerra, a violência. Para Herbert Marcuse, a guerra faz parte da manutenção da sociedade capitalista. Para ele, se ele estivesse vivo hoje e visse o presidente George W. Bush invadir o Iraque, ele dizia: isto é fatal, é necessário, é isto mesmo. A sociedade capitalista precisa gerar guerra para se manter. Vejam como, depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo americano explodiu. Uma sociedade que estava antes na Grande Depressão da década de 30, faz guerra e se recupera economicamente. Vejam como a guerra foi um bom negócio para a América. E agora que ela está em crise, ela faz guerra também. Contra quem? Contra o Vietnã. Então, assim, o nosso ilustre Herbert Marcuse analisa a sociedade americana e diz: a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, e se ele estivesse vivo, as guerras no Iraque, são guerras necessárias para a manutenção do sistema capitalista. Este é o diagnóstico dele. Solução? Para acabar com a opressão da sociedade capitalista, nós temos que fazer o contrário da repressão e o contrário da guerra. Por isso, o slogan montado por ele: faça amor, não faça guerra. Por isso, os hippies tinham esse lema: paz e amor. E amor aqui significa claramente sexualidade total e absolutamente livre. É claro que a geração dos hippies, para ter coragem de desreprimir, precisava ingerir uma quantidade de drogas. Eles foram criados em famílias cristãs, em famílias que ensinaram que pecado era pecado. Portanto, era necessário desreprimir. E assim eles tomam as drogas para conseguir, depois de fumar um baseado, andar nu pelo acampamento de Woodstock, ou então fazer alguma perversidade sexual. Vejam, tudo isto aqui está muito bem analisado em linguagem, claro, filosófica e psicológica, neste livro chamado Eros e Civilização. É um livro escrito pelo nosso ilustre senhor Herbert Marcuse, comunista da Escola de Frankfurt. E ao escrever esse livro, o que ele queria claramente era usar a sexualidade reprimida dos jovens americanos como gasolina para a revolução socialista. Você não precisa acreditar em mim, compre o livro, está traduzido no Brasil. E uma tradução recente, de menos de 10 anos, já está na 18ª edição, para dizer que esse pensamento da década de 50 não está tão fora de moda no nosso Brasil. No Brasil, todos os partidos, basicamente, são de inspiração esquerdista, pelo menos aqueles que estão no poder. Tanto PT como PSDB são de esquerda. E eles têm como programa a liberalização sexual para poder implantar o socialismo. Portanto, trata-se de algo pensado. Você vai dizer: não, padre, isso daí é uma coisa do PT. Ou seja, foi o PT quem fez com que houvesse liberação sexual, não é? É o PT quem abraça o casamento gay. O PSDB não é assim.
Como não é assim? Lembrem-se que foi quando o senhor José Serra foi ministro da Saúde que o nosso Brasil começou a distribuir alegremente camisinhas em todos os lugares, postos de saúde, e começamos a colocar camisinhas nas mãos dos nossos adolescentes. E a revolução sexual causada no Brasil pelo PSDB foi infinitamente maior do que qualquer malefício que o PT já tenha feito. Vejam, eu não sou petista e também não sou tucano. E não estou aqui para fazer um discurso político partidário no sentido de vamos todos para um partido, porque eu não tenho esse partido para oferecer. E mesmo que houvesse um partido, não é minha função como padre orientar vocês em escolhas partidárias. Geralmente, as escolhas no Brasil, as escolhas eleitorais, são sempre uma questão de escolher o mal menor, infelizmente. Os nossos políticos, eles têm, pelo menos os partidos, têm claramente uma agenda socialista, e esta agenda socialista sabe muito bem, não será possível implantar o socialismo se nós não destruirmos antes a moral judaico-cristã. Esta receita foi a receita que não foi inventada por Herbert Marcuse. Ela foi descoberta no início do século XX por um senhor chamado Georg Lukács. Lukács, ele justamente viu que era a cultura ocidental a grande culpada que estava impedindo a revolução de acontecer. E por cultura ocidental, ele compreendia o direito greco-romano, portanto era necessário entrar nas faculdades de direito para destruir o direito greco-romano e colocar ali juízes e advogados militantes. A filosofia grega, portanto era necessário entrar nas faculdades de filosofia para colocar ali uma nova filosofia, mas também a moral judaico-cristã. Os três pilares precisavam ser derrubados. O que nos interessa aqui é a moral judaico-cristã. Vejam que existe um projeto político de acabar com a moralidade cristã e de impingir nos nossos jovens a convicção de que é impossível reprimir a sexualidade. Agora, o que acontece? O que acontece é que os nossos jovens atuais, eles não são mais como aquela geração de Woodstock. A geração de Woodstock, para conseguir fazer alguma coisa de perverso, precisava ingerir uma grande quantidade de narcóticos para então fazer a perversão. Os nossos jovens atuais fazem depravações muito maiores e nem sequer lhes aflora a antecâmara do cérebro a possibilidade de que eles estejam fazendo algo mal, que já foram criados assim. Foram criados por pais, ou às vezes avós, da geração de Woodstock, que tinham como lema, não se reprima, ou. É isso aí. Não se reprima. Agora, meus queridos, compreendamos que aqui nós estamos lutando com um inimigo que é muito mais organizado e muito mais articulado do que um simples demôniozinho pessoal, meu anjinho da guarda ao negativo. Certamente, a sociedade atual se parece bastante com aquela sociedade que um dia foi contemplada por São Bento. São Bento, pai do monaquismo ocidental, conta a tradição que um dia estava andando pelo mosteiro e ele recebeu de Deus a graça
de poder ver a presença dos demônios. E ele via o demônio atazanando um monge, tentando outro, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo estripulias. Ele saiu do mosteiro e foi para a cidade. Quando chegou na cidade, encontrou o diabo desocupado, feliz e contente, sentado à porta da cidade. E ele perguntou para o diabo: mas escuta, lá no mosteiro você se dá tanto trabalho? Vocês fazem tanta coisa? Por que é que aqui na cidade você fica aqui feliz e beato, sentado à porta, sem se preocupar com ninguém? E o diabo então responde: porque aqui eu não preciso mais fazer nada, aqui já é meu. Certamente, com políticos assim no nosso país, o diabo está desocupado na nossa nação. Ele deveria fazer protesto de desemprego. Porque o diabo não tem o que fazer no nosso país, os políticos já fazem. Haja visto, por exemplo, o nosso governo, e isso não é uma invenção petista, embora o PT continue com a mesma desgraça, no nosso país, os nossos jovens adolescentes recebem na sexta série a visita de um funcionário do Ministério da Saúde ou da Secretaria da Saúde, que vem lá para educá-los sexualmente. O funcionário entra em sala de aula com um enorme pênis artificial de proporções descomunais, evidentemente para ser bem visto e observado, e também para impedir o seu uso. E com uma camisinha gigante, o funcionário ensina os nossos jovens a utilizar-se da camisinha. Terminada aquela belíssima aula ilustrativa, eles então distribuem camisinhas na mão dos adolescentes. Se isto não é incitar ao uso precoce da sexualidade, eu não sei o que isto é. A pesquisa mundial que foi feita demonstra claramente que os jovens brasileiros, os adolescentes brasileiros, perdem a virgindade numa idade muito mais precoce do que em qualquer outro país deste planeta. Com políticos assim, o diabo está desempregado no nosso país. Trata-se de algo de caso pensado. Eles sabem que não poderão implantar a revolução socialista se não destruírem a moral judaico-cristã. E a coisa é feita gradativamente, claramente, com a ajuda dos meios de comunicação. Porque os meios de comunicação social estão nas mãos dos jornalistas, dos repórteres, das pessoas formadas em nossas universidades. E quais são as nossas universidades? Na época do regime militar, nossas universidades foram entregues, todas elas, na mão dos comunistas. Por causa da teoria do senhor general Golbery do Couto e Silva. Ele dizia o seguinte: nós estamos colocando pressão no movimento comunista. Toda panela de pressão precisa de uma válvula, senão explode. Qual é a válvula que nós vamos dar aos comunistas? As universidades. E assim, de caso pensado, os nossos militares, num momento de extrema estupidez e tolice, entregaram o que nós tínhamos de mais valioso, os nossos jovens, na mão dos comunistas. Ah, não, padre, mas naquela época eles não tinham liberdade para ensinar o comunismo nas universidades. Nas universidades, qualquer um que falasse de reforma agrária ia para o Chilindró, porque tinha um agente do DOPS disfarçado, ouvindo. É verdade. No entanto, qual agente do DOPS foi treinado para identificar que ensinar aos jovens a se masturbar como não sendo pecado e como sendo necessário para o nosso desenvolvimento sexual é uma tática comunista? Você identificaria um socialista porque ele está ensinando a sexualidade? Lembrem-se, meus queridos, que a senhora Marta Suplicy, qual é a profissão dela? Sexóloga.
que ela seja depois uma política de esquerda, isto não é mera coincidência. Trata-se realmente de algo arquitetado, caso pensado. Então vejam, se falar de castidade, se falar de sexualidade cristã, era difícil, e é difícil, em qualquer ambiente, falar de castidade no Brasil, no nosso Brasil tropical, onde não existe pecado do lado de baixo do Equador, é mais difícil ainda. Que para nós, para os nossos jovens, nós estamos convencidos de que a castidade é impossível. E estamos convencidos disso por uma ilusão coletiva e por uma propaganda contínua feita em todos os lugares onde se produz discurso. Sim, porque trata-se da ocupação de espaços. É isso que os socialistas fazem, a política da ocupação de espaços. Eles querem dominar a classe falante. Quem é a classe falante? A classe falante é qualquer lugar onde se produz um discurso. Então eles precisam ocupar espaço nas escolas, porque ali se produz um discurso. Precisam ocupar espaço nas clínicas de psicologia, porque ali se produz um discurso. Precisam ocupar espaço nas igrejas, nos jornais, na televisão, no rádio, em qualquer lugar, para deliberadamente realizar esta destruição da moral judaico-cristã. Atenção, nem todo mundo que colabora com esta revolução colabora conscientemente. Mas existem pessoas conscientes disto. Existe gente consciente disto. Se não fosse assim, o livro de Herbert Marcuse não estaria na 18ª edição nos últimos 10 anos. Meus queridos, nós precisamos aqui ser claramente do contra. Nós precisamos ser do contra. E isso, em linguagem política, tem um nome: reaça. Nós cristãos somos reacionários. Por sermos cristãos, somos reacionários, somos gente que reage a essa revolução que está aí. Nós estamos aqui para reagir e precisamos reagir a essa derrocada dos valores morais do cristianismo. Nós precisamos fazer alguma coisa e precisamos começar de casa, ou seja, convencendo a nós mesmos. Convencendo a nós mesmos que nós não podemos continuar assim. No seu livro O Sal da Terra, um livro de entrevistas, uma entrevista concedida pelo cardeal Ratzinger ao jornalista Peter Seewald, está em português, nas livrarias para quem quiser adquirir. Recomendo insistentemente a leitura de O Sal da Terra para quem quiser compreender o mundo atual e a crise pela qual a igreja passa. O livro é extraordinário, de uma lucidez extraordinária. No seu livro O Sal da Terra, o cardeal Ratzinger dizia assim. Eu falo dizia não porque ele morreu, mas porque ele virou Bento XVI, né? O cardeal Ratzinger dizia o seguinte: eu estava conversando com um amigo aqui da região de Frascati. Frascati fica perto de Roma, é a região de Castelli Romani. Tem bastante plantação de uva, né? Parreiras, videiras imensas, assim, onde se produz um belíssimo, boníssimo vinho branco, o vinho de Frascati. Ele disse que conversava com um amigo da região de Frascati e ele dizia que em tal época do ano é necessário podar a parreira, o pé da uva, porque se não houver poda, no ano seguinte, aquela parreira só produz folhas, não produz fruto. Assim é o ser humano. Se nós não podarmos um pouco da exuberância da nossa sexualidade, de nossa energia sexual, nós seremos estéreis enquanto civilização, enquanto povo e, o que é pior, enquanto existência. A minha vida será uma existência estéril se eu, de alguma forma, não podar. Não somente no campo da sexualidade, em tantas outras coisas também.
Mas é necessário que o agricultor pode. Isso é uma parábola evangélica. Meu pai é o agricultor. É ele quem poda os ramos. Se não houver poda, não haverá produção de fruto. Se nós, de alguma forma, não colocarmos um limite à nossa sexualidade, nós não poderemos produzir fruto algum. Portanto, aquilo que nós temos como lema de não reprimir, deve ser mudado. E é isso que nós gostaríamos de estudar ao estudarmos o problema da sexualidade humana, a luxúria.